Quem eu tenho tempo passa, mas quer dizer complicado. Mas ela chamou minha atenção para uma coisa que eu gostaria de perguntar, né? Como foi o processo mesmo da auto-identificação com o quilombo lá na ilha? Porque a Fátima colocou, você colocou, que isso foi um processo complicado, né? A auto-identificação como quilombola, né? Porque parece que seria fácil, né? Eu sei que é complicado, mas nunca fiz uma entrevista que alguém me explicar do dentro do processo. A pergunta é fácil, como foi esse processo da auto-identificação quilombola? Olha, o processo da auto-identificação quilombola, ele é um processo muito complexo. Ele é difícil porque você conhece as histórias da sua família desde que você nasceu. Mas mesmo conhecendo essa história desde que você nasceu, sendo contada pelos meus avós, depois pela minha mãe, pelas minhas tias, existia um pouco de silêncio em torno disso. O meu avô paterno, ele evitava falar sobre a questão de ter um ancestral que foi escravizado em algum momento. Isso, naquela época, era, por exemplo, ter tido um ancestral que foi escravo era como ter tido digamos assim, um assassino ou um traficante, era mais ou menos assim que as pessoas pensavam. Então, assim, era uma mazela, era algo que as pessoas queriam esconder. E o meu avô, ele não contava essas histórias. E quem contava essas histórias pra gente eram as minhas tias avós, as mulheres. Então, assim, a importância da mulher nesse papel do auto-reconhecimento. As minhas tias avós, elas contavam como que o meu tataravô chegou, o ano que ele chegou, e que a gente tinha sido, em algum momento nós tínhamos sido escravizados, nossos ancestrais tinham sido escravizados. Então, somente em 2010, que foi no momento que a minha comunidade foi despejada, é que nós tivemos a possibilidade de começar a fazer esse resgate. E aí esse resgate ele se deu por uma necessidade. A gente estava tendo uma necessidade de reconquistar o território que a gente havia perdido numa batalha judicial, onde nós não tivemos a possibilidade de defesa, porque nós não tínhamos nenhum advogado. Quando foi definido que a gente tinha perdido o território, que tinha acontecido uma ordem judicial para a gente deixar o território, a gente não teve forma de defesa. E nesse momento, a única saída que nós encontramos foi a autodeclaração. E reconhecendo o processo histórico, sabendo das histórias, a gente começou a formular como se fosse um desenho, um mapa da nossa história, chamamos toda a família, toda a comunidade, todos os parentes e organizamos o processo de construção dessa identidade. Começamos não somente a falar sobre o direito da terra, sobre o direito da posse, mas quem nós éramos. E esse questionamento, principalmente para os jovens, ele é muito mais difícil. Esses questionamentos por quê? Porque o jovem, ele de alguma forma ele foge da vida rural. Aí quando você pensa em estar numa ilha, estar num local que não tem energia, não tem uma água tratada, não tem uma escola, a juventude ela termina se evadindo daquele território. E aí assim, você quer se identificar com o que é positivo, com o que é bom. E naquele momento parecia que tudo que a gente tinha deixado para trás eram coisas pejorativas. Mas depois de algum tempo que nós fomos conversando, que a gente foi se atentando de que reconquistar a nossa identidade era sabermos que nós éramos, era reconstruir um mosaico que foi totalmente dilacerado ao longo daqueles anos. E aí a gente foi organizando, fomos montando um grupo de estudo, e assim, a questão da educação ali naquele processo foi fundamental, porque hoje os jovens quilombolas da ilha de São Vicente, por que eles buscam a maior identificação? Porque eles já sabem que ser quilombola é uma coisa que valoriza a história deles, que eles têm reconhecimento, que eles sabem quem eles são. E eu sempre falo para eles, quantas pessoas no Brasil não conheceram seus avós, não conheceram seus bisavós? Então nós somos privilegiados, e nós sabemos quem somos, de onde viemos e quem nós somos. A gente tem essa clareza, e isso é motivo de orgulho. E aí, quando a gente chegou à oportunidade de entrar numa universidade, de ter acesso a bolsa de estudo, de saber que a gente poderia estudar, que a gente poderia pesquisar, que a gente poderia ir para a academia, isso também serviu de um trampolim. Os jovens começaram a ter necessidades, começaram
começaram a perceber que se eles estudassem, se eles buscassem, eles construiriam novos horizontes. E que a partir da luta de classe, a partir da luta pela identidade cultural, nós iríamos poder reconstruir a nossa história, reconstruir o mosaico das nossas vidas e fazer com que os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos tenham de que se orgulhar, possam valorizar e se sentir valorizados. Mas esse processo, a palavra aqui, vocês não sabem, né? Antes que vocês falam de manifestos, agora usa, né, a palavra nós somos quilombos, primeiro de manifestos quilombos, né? O quilombo, né, é uma palavra na língua popular pejorativa. Então, e agora você é uma quilombola. Como foi esse processo, né? Agora, em aspas pejorativas. Olha, no começo teve muito estranhamento do próprio termo, né? Porque a educação dentro das escolas, ela não trabalhava esse termo quilombola até bem pouco tempo atrás, a gente nem ouvia falar em quilombos. Principalmente o Tocantins, que não é um estado que tem a tradição em luta relacionada à questão racial. Nós temos tradição em outros tipos de lutas sociais, mas não na luta em relação à questão racial. E aí, como a gente não tinha movimento negro, como a gente não ouvia esse termo constantemente, isso pra gente foi uma coisa assim, muito estranha, e até mesmo o estranhamento do termo, e assim, e quilombola, quando eu falo assim, eu sou quilombola, e automaticamente as pessoas pensavam, para ser quilombola vocês têm que estar morando no território, para ser quilombola vocês têm que ser de matriz africana, e aí todos esses questionamentos, eles serviram de alguma forma para ser empecilho também, para impedir que a gente chegasse nesse reconhecimento da identidade. Então assim, eu lembro muito bem de uma fala do meu irmão Miguel, ele é meu segundo irmão, um dos mais velhos. E eu sou de uma família de 10 irmãos, né? Nós somos 10 irmãos. Eu sou a nona filha e o meu segundo irmão, a pesquisadora fez essa pergunta para ele. Como que foi você se descobrir quilombola, esse novo termo? Como que você se sentiu se descobrindo quilombola? E ele falou, ó, no começo eu senti uma coisa ruim. Aí ela falou, mais ruim de quê? Aí ele falou, não, porque ninguém quer ser escravo, né? Então a relação que ele tinha com o nome quilombola era de escravidão, era de processo de tolher a liberdade, de não ter direitos. Então a relação que ele fazia era aquela. E eu acho que a relação que meu irmão colocou ali, ela era uma relação que todos nós em algum momento nós tivemos. Inclusive eu tive essa mesma situação. Nossa, sei que não bola, esse estranhamento e essa relação com a perda de liberdade, essa relação com a escravidão, essa memória recente da escravidão, porque a escravidão no Brasil ela é uma memória recente. Foram 400 anos de escravidão. E aí é uma coisa muito recente. E aí com isso ele falava isso. Aí depois a pesquisadora fez a mesma pergunta. Mas e agora? Como é se sentir quilombola? Eu não, agora eu me sinto bem, agora eu sei quem eu sou, agora eu sei da importância do meu bisavô para esse município. Eu sei que se meu bisavô não tivesse em algum momento vindo para essa terra e ajudado na construção desse município nem existiria. Então assim, a relação que a gente tem é um pouco essa, né? Mas o estranhamento é grande e ainda cabe ser trabalhado isso dentro dos nossos territórios, dos nossos jovens. É importante que a gente pegue essas ancestralidades, que a gente trabalhe esses conhecimentos da ancestralidade com a juventude. Porque, do contrário, a gente vai perdendo espaço, a gente vai perdendo a parte cultural, a gente vai perdendo o conhecimento. Que essa ancestralidade guarda consigo, que precisa ser passada para as novas gerações. Provavelmente é muito cedo para porque o reconhecimento é recente. É recente, 2010. 2010, então tem agora 3, 4 anos. E agora a relação dos jovens, porque você coloca também que os jovens saem do território e precisam mais, então isso conhecemos de muitas comunidades tradicionais. E você fala que mesmo momento hoje, os jovens hoje têm um certo orgulho de ser quilombola da ilha de sua ilha. Da ilha.
começar ainda? A gente já percebe essa mudança, porque assim, anteriormente a relação era só de saída, e hoje a gente tem a relação de permanência, porque os nossos jovens da nossa comunidade, eles têm direito, até direito à terra, eles têm direito ao lote, independente deles serem casados ou não, eles têm direito ao lote, e nós apostamos numa diretoria jovem. A nossa associação, ela tem uma diretora, a nossa presidente da nossa associação é a Rosângela, que é minha prima, ela tem apenas 21 anos. Então nós apostamos em uma diretoria jovem para manter o jovem agregado às relações dentro da comunidade. E foi uma discussão que nós tivemos que ter com a ancestralidade, porque teve um momento que a ancestralidade ela não acreditava que a liderança jovem fosse dar conta dessas relações de poder que implica os cargos da associação. E como eu não sou da diretoria, né? Eu estou na comunidade, faço articulação, mas eu não faço parte da diretoria. E aí foi uma forma que nós encontramos de me manter mais livre, de poder viajar, de poder trazer, de poder levar o nome da comunidade fora. Então a gente teve isso, mas a juventude tem uma relação com a comunidade, uma coisa contínua, que é uma coisa que eu sempre falo para eles. Se vocês vão entrar numa bolsa, se vocês vão conseguir uma bolsa de estudo, se vocês vão viajar para estudar no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Brasília, vocês têm que ter um compromisso de voltarem para a comunidade e trazer de volta isso que vocês conquistaram e aplicarem na comunidade. Então hoje a gente tem um pouco dessa relação. Eu acho que é uma relação bacana, que de repente possa até ser pensada para outras associações, para além da ilha de São Vicente. Você falou de um programa que chama Bolsa Permanência. Eu queria que você dissesse um pouquinho como é que funciona, como é que ninguém se acessa a essa Bolsa Permanência. A Bolsa Permanência, ela é uma iniciativa do MEC, né? Ela foi a princípio foi um estudo que foi feito por MEC com a Fundação Cultural Palmares, e a partir daí eles institucionalizaram o direito à Bolsa Permanência. A Bolsa Permanência, ela é para a família de baixa renda, para famílias indígenas e quilombolas. A diferença entre a Bolsa Permanência para indígenas e quilombolas é que para a família de baixa renda, o aluno tem direito a uma bolsa de R$ 400, e essa bolsa é paga pelo governo federal através do FNDE. E para os alunos que são quilombolas ou indígenas, essa bolsa é de R$ 900. Isso porque considera que, quando saímos dos nossos territórios, nós vamos para uma universidade onde a gente não tem outra forma de sobrevivência que não seja através de uma política afirmativa para que o aluno ingresse na Universidade Federal, mas que ele vá até o final da sua formação. Né? E assim, além dessas políticas públicas de formação, nós temos algumas universidades que trabalham com a bolsa para o ingresso e programas específicos para quilombola, que vão além das cotas, da política de cotas raciais, que nós temos uma política de cotas raciais no Brasil, mas além dessa política de cotas, nós temos a política afirmativa exclusivamente para quilombolas, que é o acesso a algumas universidades já implantadas, que a meu ver, assim, pelo que eu tenho conhecimento, é a Universidade Federal de Goiás, a UFG, através do programa Inclui, que inclui anualmente, em média, 7 jovens quilombolas por ano a cada vestibular. Eles incluem 7 jovens. No entanto, a gente tem disponibilidade de uma vaga para cada curso, a gente tem a garantia de uma vaga por curso. Aí por que os quilombolas não estão ingressando na Universidade Federal de Goiás? Porque o programa Inclui não está sendo divulgado como deveria ser divulgado dentro das comunidades. E aí o Tocantins, nesse ano de no ano de 2013, nós fizemos a discussão no Tocantins a respeito de um programa específico para atender a nossa demanda de quilombo. Em 2014, nós conseguimos a aprovação do projeto e o Tocantins conseguiu 5% de vagas em todos os cursos que a Universidade Federal do Tocantins está oferecendo, são direcionados para comunidades quilombolas, para remanescentes de comunidades quilombolas. O Estado do Pará tem uma política própria, eu acredito que a Bahia também tem uma política própria de inclusão de vagas para quilombolas. Mais alguma coisa?
legal para bater, né? Ah, obrigada. Eu que agradeço, né, pela oportunidade. Chega de